O homem que o mundo teme foi o único que me enxergou quando todos me desprezaram. Era noite em São Paulo, e as luzes da cidade pareciam pequenas faíscas perdidas sob o céu encoberto. Aurora Valença estava parada no topo de um prédio antigo na Avenida Paulista. O vento frio daquela quinta-feira de junho grudava no rosto, mas não a fazia recuar. De lá, a cidade era um oceano de carros em movimento, buzinas abafadas, letreiros digitais piscando promessas que quase ninguém acreditava. Ali, entre o concreto, o vidro e a chuva fina, ela se permitia lembrar quem era antes de tudo desmoronar. O olhar de Aurora era o de quem já esperou demais, de quem se acostumou com portas fechadas. Os cabelos castanho escuros caíam soltos, quase em desalinho, mas ela não se importava. O casaco de lã, herdado da mãe, parecia um escudo inútil contra a indiferença do mundo. Tinha 28 anos, dedos compridos de quem sempre folheou livros, olhos grandes de quem aprendeu a observar antes de falar. No peito, um vazio recente, o da injustiça, o da rejeição, o da vergonha que não era dela. Dias antes, Aurora era uma advogada em ascensão, filha de imigrantes portugueses, batalhadora, apaixonada por justiça, usava o sobrenome Valença com orgulho e respeito à história dos pais. No escritório de advocacia onde trabalhava, ela acreditava, ingenuamente, que a ética era mais forte do que o medo, até que um erro apareceu, um processo perdido, uma assinatura falsificada. Ela sabia, dentro de si, que não era culpada, mas ninguém quis ouvir. Colegas que antes sorriam agora desviavam o olhar nos corredores. O sócio sussurrava seu nome como se fosse um fardo. Os amigos sumiram um a um, e no final, Aurora saiu com seus diplomas em uma caixa de papelão e um silêncio gritante no peito. Naquela noite, a cidade parecia sentir o peso das suas cicatrizes. A chuva escorria pelos vidros dos prédios altos, refletindo as luzes vermelhas dos faróis e o amarelo opaco dos postes. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao aroma de café vindo de uma padaria 24 horas ali embaixo. Aurora desceu devagar, quase sem sentir os degraus, como se cada passo fosse parte de um ritual de despedida da vida que conheceu. Caminhou sem rumo, os saltos ecoando na calçada, até se refugiar em um pequeno café de esquina na rua Haddock Lobo, um daqueles lugares apertados, com mesinhas de madeira e quadros de artistas desconhecidos nas paredes. Lá dentro, encontrou Sofia Maluf. Amiga de infância, filha de libaneses, Sofia era o oposto do mundo. Expansiva, leal, dona de um sorriso largo que desarmava qualquer tristeza. Chefe de cozinha, trabalhava duro para mostrar que talento não tem sobrenome. Naquela noite, Sofia já a esperava, com um cappuccino fumegante, 2 croissants recém-saídos do forno e o olhar preocupado. "Você precisa comer, Al", disse Sofia, empurrando a xícara pela mesa. "E precisa parar de pensar que o mundo acabou." Aurora tentou sorrir, mas o gesto morreu antes de nascer. Não acabou, só ficou do avesso. Do lado de fora, a chuva engrossava. Dentro, o calor do café, o murmúrio de conversas baixas, o cheiro de pão e especiarias. Aurora olhava pela janela, tentando ver um futuro entre as gotas que escorriam. Sentia a rejeição colada à pele como uma roupa molhada. As mensagens dos antigos colegas ainda sem resposta, o telefone mudo, a sensação de que todos agora sabiam seu nome, mas não pela razão certa. Sofia estendeu a mão por cima da mesa, apertou a dela. "Eu acredito em você, sempre acreditei. Você vai dar a volta por cima, ouviu?" Aurora assentiu, mesmo sem acreditar. Em outro canto do café, um homem observava. Alto, postura impecável, terno escuro, barba bem aparada. Era Gael Santoro. Ele não fazia parte da decoração, mas parecia dominar o ambiente com o simples fato de estar ali. Ninguém o encarava diretamente, mas todos sabiam quem era. O nome circulava nos jornais, nas colunas de negócios, nas rodas de conversa sussurradas. Gael, o empresário frio, dono de restaurantes que pareciam impérios. O homem que sorria pouco, mas quando sorria era para fechar contratos ou cortar laços. E diziam para silenciar quem atravessasse seu caminho. Naquela noite, porém, Gael não era o monstro das manchetes. De onde estava, ele via uma mulher que enfrentava o mundo de cabeça erguida, mesmo quando tudo ao redor parecia querer esmagá-la. Observava a Aurora com um interesse que não era de quem procura fraquezas,
mas de quem reconhece uma força diferente. Um brilho, talvez. Um orgulho ferido, mas não destruído. O garçom se aproximou de Gael ansioso, quase tropeçando nas palavras. O senhor deseja seu usual? Gael fez um gesto mínimo com a mão. Sim, e uma água sem gás. A voz era baixa, firme, sem espaço para dúvida. Enquanto esperava, Gael folheava papéis, mas os olhos voltavam sempre para Aurora. Ele notava a maneira como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo diante das lágrimas contidas. Como recusava a autopiedade, mesmo sentindo o chão sumir sob os pés. Havia algo nela que desafiava o senso comum, que gritava por justiça, mesmo quando tudo pedia silêncio. Aurora, distraída pela conversa com Sofia, não percebeu o olhar de Gael. Falavam sobre o futuro, sobre vagas em escritórios menores, sobre recomeços em cidades longínquas. Sofia sonhava abrir um restaurante. Aurora sonhava apenas em respirar de novo sem sentir vergonha. Você não vai fugir, vai? Perguntou Sofia, apertando o ombro da amiga. Não nasceu para se esconder. Aurora sorriu, dessa vez de verdade, mas com tristeza. Não sei se tenho escolha. O café se enchia aos poucos. Gente apressada atrás de abrigo, casais dividindo risadas, estudantes lendo apostilas manchadas de café. Aurora sentia-se invisível, mas pela primeira vez alguém a via. Gael pediu a conta, levantou-se e ajeitou o paletó. No caminho até a porta, parou ao lado da mesa de Aurora. O perfume discreto de âmbar preencheu o ar. Sofia ergueu os olhos, reconhecendo-o imediatamente. Aurora demorou um segundo para perceber quem era aquele homem de presença quase esmagadora. Com licença, disse Gael, a voz cortando o ambiente como uma lâmina. Espero não estar interrompendo, senhoritas. Sofia sorriu, meio nervosa, mas Aurora apenas olhou, curiosa. Não, claro, respondeu Sofia, tentando disfarçar a surpresa. Gael olhou diretamente para Aurora. Perdão, mas gostaria de lhe dizer uma coisa. Eu vi o que ocorreu no seu antigo escritório. Não acredito em tudo que dizem. E tenho certeza de que ainda vai mostrar ao mundo quem realmente é. Aurora ficou sem palavras. Nunca alguém tão estranho à sua rotina, tão distante do seu universo, dirigira-lhe uma palavra, muito menos de encorajamento. O olhar de Gael era intenso, mas não invasivo como quem vê além da superfície. Obrigada, murmurou ela sem saber exatamente por quê. Gael assentiu, virou-se e saiu, deixando um rastro de interrogações. Sofia olhou para Aurora com os olhos arregalados. Você sabe quem é esse? Aurora balançou a cabeça, atordoada. Gael Santoro, sussurrou Sofia, como se pronunciasse um segredo perigoso. Dono de metade dos restaurantes chiques dessa cidade, dizem que ele é complicado. Aurora olhou para a porta por onde Gael saíra. Sentiu um frio na espinha, uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez em dias, alguém a enxergou sem preconceito. Alguém que o mundo inteiro temia, mas que por algum motivo viu nela o que ninguém mais quis ver. A chuva continuava, agora mais forte, batendo no toldo do café com uma cadência quase hipnótica. Aurora sentiu uma faísca de vida renascendo. Não sabia o que esperar daquele breve encontro, mas ali naquela noite cinzenta, a cidade parecia menos hostil. No dia seguinte, acordou cedo. O céu ainda estava encoberto, e o cheiro de pão vindo da padaria dos Valença misturava-se ao aroma de café forte que a mãe preparava. Aurora caminhou pelo bairro, cruzando ruas arborizadas, respirando fundo o ar frio da manhã. Sabia que precisava recomeçar, mas não fazia ideia de como. Os jornais ainda traziam seu nome, sempre ao lado das palavras erro, escândalo, demissão. No metrô lotado, sentia olhares curiosos. Gente que a reconhecia das fotos de redes sociais, gente que julgava sem saber. Aurora fechava os olhos e buscava o rosto de Gael na memória. O que ele viu nela? Por que alguém como ele pararia para falar com alguém como ela? À tarde voltou ao café. Sofia já estava lá preparando uma fornada de pães de queijo para o horário do happy hour. Recebeu Aurora com um abraço apertado. Dormiu melhor? Perguntou com preocupação sincera. Um pouco, ainda me sinto perdida. Vai passar. Eu estou aqui sempre. Sofia era dessas pessoas que acreditavam em recomeços, que transformavam farinha e água em conforto, que sabiam ouvir e enxugar lágrimas sem fazer perguntas demais. Aurora se sentia grata, mas o peso da solidão ainda era grande. Enquanto ajudava Sofia a montar as mesas, ouviu a porta do café abrir.
Um frio percorreu sua espinha. Era Gael de novo, dessa vez sozinho, sem papéis, sem pressa. Ele se aproximou, com passos firmes, e parou diante de Aurora. O café de repente ficou mais silencioso. Bom dia, doutora Valença. O tom era respeitoso, quase gentil. Posso falar com você um instante? Aurora olhou para Sofia, que assentiu discretamente. Sentou-se em uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. Gael manteve a postura, mas havia algo diferente em seus olhos. Sei que não é o melhor momento, mas acredito que pessoas como você não surgem todos os dias. Eu preciso de alguém assim ao meu lado. Aurora tentou entender o que ele queria dizer. Não estou falando de caridade, nem de compaixão. Falo de justiça, de integridade, coisas que o mundo parece ter esquecido. Ela ficou em silêncio, esperando. Gael respirou fundo como se estivesse escolhendo cada palavra. Estou oferecendo uma oportunidade, uma vaga de assessora jurídica em uma das minhas empresas. Não por dó, mas porque acredito que você é capaz de recomeçar. E eu preciso de alguém em quem confiar. Aurora sentiu o coração disparar. Era uma chance, talvez a única, mas o nome de Gael vinha cercado de rumores, manchetes, suspeitas. Aceitar significava entrar em um universo desconhecido, arriscar-se ainda mais. Por que eu? Perguntou Aurora, a voz embargada. Gael sorriu de leve. Porque o mundo teme quem não entende. Mas eu reconheço a coragem quando vejo. Pense com calma. Não precisa responder agora. Ele se levantou, ajeitou o paletó e saiu tão silencioso quanto entrou. Aurora ficou olhando a cadeira vazia, sentindo-se pequena diante do que se abria à sua frente. O medo do julgamento, a promessa de uma nova chance, o risco de confiar em alguém que todos diziam ser perigoso. Sofia se aproximou, limpando as mãos em um pano. O que ele queria? Aurora contou sem conseguir esconder o susto. Sofia mordeu o lábio, pensativa. Dizem muita coisa sobre ele, mas às vezes as pessoas que mais assustam são as que mais entendem o que é ser julgado. A tarde caiu e Aurora caminhou pela cidade. O trânsito intenso, os ônibus lotados, o cheiro de poluição misturado ao de comida de rua, crianças brincando em uma praça, idosos jogando cartas. O mundo seguia, indiferente ao drama de uma mulher só. Mas aquela noite havia mudado algo dentro dela. Não sabia se era esperança ou apenas a necessidade de tentar de novo. Só sabia que, pela primeira vez, alguém a viu de verdade. Não como um erro, não como uma manchete, mas como alguém capaz de recomeçar. E enquanto caminhava de volta para casa, com a cidade pulsando à sua volta, Aurora soube que estava apenas no começo. O começo de uma história marcada por olhares, por escolhas, por tudo aquilo que só quem já foi desprezado entende. E no fundo, sentia que algo grande estava por vir. Uma chance de mostrar ao mundo que, mesmo quando todos viram as costas, sempre há quem enxergue o que ninguém mais vê. O homem que o mundo teme foi o único que me enxergou quando todos me desprezaram. Aurora não dormiu naquela noite. O vento parecia sussurrar perguntas que ela mesma evitava responder. Cada memória do dia anterior voltava como uma sombra, cada palavra atravessando a mente como uma lâmina. Você não pertence mais aqui. Ninguém confia em você. Por favor, retire suas coisas até o fim do expediente. O mundo havia encolhido. Os amigos de escritório evaporaram. Os contatos sumiram das mensagens. Até Sofia, que insistia em ligar a cada meia hora, parecia distante demais. Amanheceu antes que Aurora percebesse. Olhou para o teto branco do pequeno apartamento alugado e sentiu o peso do silêncio. Havia café frio sobre a mesa, um vestido amassado jogado na poltrona e uma sensação crua de abandono em cada canto. Foi quando o telefone vibrou. Aurora olhou o visor, surpresa. Um número desconhecido. Atendeu, hesitante. Senhorita Valença? Que a voz era firme, rouca, pontuada por uma calma desconcertante. Sim, sou eu. Aqui é Gael Santoro. Gostaria de conversar pessoalmente. Aurora engoliu em seco. O nome, tão presente nos jornais, carregava uma aura quase mítica e perigosa. Sobre o quê? Tentou soar indiferente, mas a voz tremeu. Sobre oportunidades e verdades. Antes que pudesse responder, Gael enviou o endereço de um restaurante no Itaim e desligou. O restaurante era um mundo à parte. Mármore escuro, cristais pendendo do teto, garçons silenciosos deslizando entre as mesas. Aurora entrou, sentindo cada olhar pesar sobre si.
Gael estava sentado à mesa do fundo, como se o ambiente inteiro girasse ao seu redor. Camisa preta, blazer de corte impecável, olhos atentos. Ele se levantou quando a viu. Sente-se, por favor. A voz era a mesma do telefone. Calma, quase gentil. Aurora se sentou, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Deve estar se perguntando por que eu a trouxe aqui. Ela assentiu. Vi o que aconteceu no escritório ontem, disse Gael. Não pelo que saiu na imprensa, mas pelo que realmente ocorreu. Aurora ergueu os olhos, surpresa. Conheço o tipo de gente que adora destruir carreiras para subir um degrau. A diferença é que eu costumo reconhecer quem é feito de verdade. Ela sentiu o rosto arder. O senhor não me conhece. Gael sorriu de lado. Conheço mais do que imagina. Sei o que é ser julgado por rumores. Sei o que é ter o nome sussurrado pelos corredores. O silêncio entre eles era tenso, mas de algum modo reconfortante. Preciso de alguém com coragem na minha equipe, continuou Gael. Quero que seja minha assessora jurídica. Aurora ficou imóvel. Por que eu? Porque você não se dobra. Porque ninguém mais vê seu valor agora. E por um instante o olhar dele se suavizou. E porque eu também já fui invisível. No metrô, Aurora apertava o cartão de visita de Gael entre os dedos. O convite era uma porta aberta. Mas para onde? Sentia-se entre o medo e a esperança. Mais tarde, entre suspiros e xícaras de chá, Sofia balançou a cabeça abismada. O Gael Santoro? Aurora, você tem ideia de onde está se metendo? Eu não posso recusar, Sofia. Eu preciso desse trabalho. Dizem coisas dele. Sofia baixou a voz. Coisas sérias. E o que dizem sobre mim agora? Que sou desonesta, que sou descartável? Sofia suspirou, massageando as têmporas. Só, toma cuidado. Aurora, pela primeira vez em semanas, sentia um brilho novo aceso por dentro. Ele foi o único que me enxergou quando todos me viraram as costas. O primeiro dia no escritório de Gael parecia um teste de resistência. O edifício era todo vidro e aço, imponente, com recepcionistas que mal olhavam nos olhos. Os corredores cheiravam a perfume caro e ambição. Os colegas, todos engravatados e frios, a analisaram dos pés à cabeça. A nova protegida do chefe, cochichou alguém. Aurora fingiu não ouvir. Recebeu uma sala pequena, mas bem iluminada. Encontrou uma pilha de processos sobre a mesa e uma agenda lotada. No elevador, um dos advogados mais antigos, Tomás, se aproximou. Sabe, senhorita Valença, aqui não gostamos de quem chega com atalho. Ela manteve o rosto sereno. Não peguei atalho. Só aceitei uma chance. Ele sorriu, cínico. Veremos quanto tempo dura. Aurora sentiu o velho medo bater, mas o engoliu. Não fora fácil chegar até ali, e não seria fácil permanecer. No fim do dia, uma mensagem de Gael apareceu no e-mail. Confie em você. O resto é ruído. A rotina era exaustiva. Aurora mergulhou em contratos, revisões e reuniões tensas. Cada passo era observado, cada erro ampliado. Um dia, ao sair do escritório, viu um grupo de jornalistas do lado de fora. Ao notarem sua presença, começaram a fotografar. É ela, a advogada do Gael! Aurora acelerou o passo, o coração disparado. No mesmo instante, seu telefone vibrou. Ignore. Era Gael direto. Eles vão cansar. Ela quis acreditar. Naquela noite, Sofia apareceu em seu apartamento com comida libanesa e uma expressão preocupada. Você está bem? Acho que sim. Só estou cansada. Sofia a observou séria. Eu nunca vi você assim. De verdade. Aurora sorriu, cansada. É estranho, Sofia. Pela primeira vez sinto que alguém espera algo de mim. Algo grande. A amiga se sentou ao seu lado. Cuidado para não confundir admiração com dívida. Aurora respirou fundo. Eu não devo nada a ninguém, mas preciso provar, nem sei a quem, que sou mais do que dizem. Sofia apertou sua mão. Você já é. Só precisa lembrar. No escritório, os dias passavam lentos. Havia olhares desconfiados a cada reunião. Sussurros sobre o passado de Gael. Uma manhã, Aurora encontrou uma matéria no jornal. Nova advogada de Gael Santoro. Aposta arriscada ou ligação perigosa. A matéria especulava sobre sua contratação. Parece que a imprensa já te elegeu, comentou Tomás, sarcástico. Aurora respirou fundo. Prefiro ser julgada por quem me conhece. Ele riu descrente. Na sala de Gael, o clima era outro. A cada reunião, ele lhe dava espaço para falar. Corrigia com respeito. Ouvia suas dúvidas. Certa tarde, após uma reunião difícil, ele se aproximou.
Você sabe por que eu confio em você? Aurora hesitou. Porque você vê além do que está nos olhos. Gael sorriu, quase imperceptível. E você, Aurora, precisa aprender a perdoar o que o mundo diz sobre você. Ela sentiu algo mudar por dentro. Enquanto isso, Davi Mendonça reapareceu. Aurora o encontrou por acaso num café perto do fórum. Você sumiu, Valença, ele disse, sentando-se sem pedir licença. Tive motivos, respondeu seca. Vi que está com Gael Santoro agora. Davi tentava sorrir, mas havia algo de ácido na voz. Ele te prometeu muito? Ele me deu respeito. Davi riu, balançando a cabeça. Cuidado, Aurora. Ele é perigoso. Não se iluda. Ela encarou o antigo colega, sentindo a distância entre eles crescer. Pior é confiar em quem sorri na sua frente e apunhá-la por trás. Davi ficou em silêncio. Depois mudou de assunto. Se precisar de ajuda, me procure. Aurora não respondeu. A tensão aumentava a cada semana. No escritório, Aurora percebeu que alguns documentos estavam fora do lugar. E-mails estranhos, solicitações duplicadas. Uma tarde, Gael a chamou em sua sala. Sente-se. Ele parecia mais sombrio do que nunca. Estão investigando minhas empresas, fiscalização, imprensa, concorrência. E agora, você está no meio. Aurora sentiu o chão sumir sob os pés. Eu não fiz nada. Sei disso. Mas vão tentar te envolver. Vão tentar nos separar. O olhar dele era duro, mas havia preocupação nas entrelinhas. Não confie em ninguém aqui dentro, Aurora. Nem mesmo nos mais antigos. Ela se lembrou dos e-mails, dos olhares, dos cochichos. Acha que alguém está tentando te prejudicar por dentro? Gael assentiu, seco. Já tentaram antes. Esta cidade tem olhos em todos os cantos. Aurora sentiu um medo novo, mas também uma vontade feroz de não ceder. Numa noite chuvosa, Aurora decidiu revirar antigos processos e arquivos. Descobriu em meio a pastas antigas indícios de manipulação em contratos assinados há anos. Na tela do computador, um nome saltou aos olhos. Ela reconheceu. Era alguém do passado, alguém que nunca aceitara sua ascensão. Aurora anotou os detalhes, o coração acelerado. No corredor, cruzou com Davi. Trabalhando até tarde, ele sorriu cínico, descobrindo coisas que preferia não saber. Respondeu firme. Davi se inclinou sussurrando. Você está em terreno perigoso, Aurora. Ela encarou o antigo colega tentando decifrar o que havia por trás do olhar. Perigoso para quem? Davi apenas sorriu, enigmático, e foi embora. Sozinha no escritório, Aurora sentiu o peso de cada decisão. A cidade lá fora parecia respirar ao ritmo dos seus medos, mas algo nela se recusava a recuar. Olhou para a janela, as luzes da metrópole refletindo nos vidros. Pela primeira vez, sentiu não apenas o medo, mas a coragem. Gael a enxergara quando todos a desprezaram. Agora era a vez dela provar para todos, e para si mesma, que merecia ser vista. No fundo sabia, confiança era uma aposta arriscada, mas apostar em si mesma era a única saída. E você, já confiou em alguém que todos diziam ser perigoso? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal. Ainda há segredos a serem revelados, e nenhum deles será o que você espera. O homem que o mundo teme foi o único que me enxergou quando todos me desprezaram. No instante em que o escândalo estourou, cada rosto conhecido virou sombra. Aurora sentiu o chão abrir sob seus pés, a mesma sensação de quando era criança, e ouvia do outro lado da porta vozes dizendo que ela não era suficiente. Mas, dessa vez, não era só um sussurro familiar, era manchete. No início daquela manhã, a cidade estava agitada, mas para Aurora o tempo parecia suspenso. O celular vibrava sem parar, notificações e mensagens pipocavam como tiros na madrugada. Advogada acusada de envolvimento em fraudes milionárias ao lado do empresário Gael Santoro, dizia o título em vermelho, estampado em todos os portais de notícias. Ela demorou segundos para entender. Seu nome, sua foto, estavam em todos os lugares. As palavras cúmplice, esquema, corrupção dançavam entre as linhas. A reportagem exibia supostas provas, e-mails editados, extratos de contas adulterados, mensagens de áudio manipuladas. Aurora reconheceu fragmentos do próprio passado, distorcidos como num pesadelo. A pressão no peito era tanta que ela precisou se apoiar no balcão da cozinha. Sofia, ao seu lado, largou a xícara de café, os olhos arregalados de incredulidade. Isso é absurdo.
sussurrou Sofia, a voz trêmula. Eles não podem fazer isso com você. Eles não podem... Aurora tentava respirar, mas o ar parecia faltar. O telefone tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu, por instinto. Aurora Valença? A voz do outro lado era fria, burocrática. Aqui é da Delegacia de Crimes Financeiros. Precisamos que compareça hoje para prestar esclarecimentos. Ela não respondeu. Apenas desligou e deixou o telefone cair no sofá. Sofia, murmurou como quem pede socorro. Eles estão me arrastando para um abismo do qual não sei se consigo sair. Sofia a abraçou forte. O cheiro de café e perfume doce misturava-se ao medo que pairava entre elas. Você não está sozinha. Eu vou com você. E Gael? Perguntou hesitante. Aurora hesitou. Não sabia se podia ou devia procurar Gael. O homem que todos temiam, mas que na sua presença mostrava uma calma inquietante, uma força silenciosa. No prédio de Gael, o clima era de guerra, o saguão lotado de jornalistas, seguranças postados em cada esquina. Aurora entrou pela garagem, guiada por um dos motoristas do empresário. No elevador, o silêncio só era quebrado pela respiração pesada do segurança ao lado dela. Quando a porta se abriu, encontrou Gael à mesa de reuniões, sozinho, a luz suave da manhã atravessando as cortinas grossas. Ele não levantou a cabeça de imediato. Usava o terno cinza escuro, gravata afrouxada, expressão dura. Sente-se, disse apenas. Aurora se sentou, as mãos geladas e úmidas. Você viu? Perguntou ela, quase um sussurro. Ele assentiu. Olhou para ela com uma intensidade que quase doía. Eu vi. E já estou resolvendo. Não tem nada para resolver, Gael. Eles me enterraram. Está tudo perdido. Nada está perdido, retrucou firme. Eles querem que você acredite nisso. É o que sempre fazem. Aurora sentiu as lágrimas ameaçarem. Engoliu seco. Respirou fundo. Por quê? Por que estão fazendo isso comigo? Ele se levantou. Por um instante, Aurora sentiu medo. Não dele, mas da força que emanava daquele homem. Ele se aproximou, sentou-se à sua frente. Por que você está ao meu lado? Respondeu sem rodeios. E por que querem me atingir? Você é a peça mais vulnerável. Sabe por quê? Aurora balançou a cabeça, insegura. Porque você ainda acredita que o mundo é justo, disse Gael, a voz baixa, quase um carinho. Eles vão usar isso contra você até o fim. O celular de Gael tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou. A polícia vai te chamar para depor. Não diga nada sem mim. Eu assumo tudo. Você está louco? Aurora se levantou indignada. Eu não vou deixar você cair por minha causa. Ele sorriu, um sorriso triste. Eu já caí por pessoas muito piores, Aurora. Por você vale a pena. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som abafado do trânsito lá embaixo. Horas depois, Aurora entrou na delegacia. O corredor cheirava a papel velho e café requentado. Policiais a olhavam de soslaio, alguns com pena, outros com desdém. Gael chegou logo atrás, cercado por advogados. Na sala de interrogatório, o delegado exibia pastas e mais pastas de documentos. Aurora sentou-se ereta, tentando demonstrar a dignidade que ainda restava. Senhorita Aurora, temos provas contundentes de seu envolvimento em transferências ilegais, mensagens, extratos, acessos ao sistema da empresa. O que tem a dizer? Ela olhou para Gael, que a fitava sereno. Ele fez um gesto quase imperceptível. Confie. Eu não cometi nenhum crime, respondeu ela firme. E posso provar. O delegado sorriu, cético. Vai ser difícil. Temos aqui registros de que você acessou contas fora do horário, transferiu valores para empresas fantasmas ligadas ao Sr. Gael Santoro. Como explica isso? Aurora sentiu gelo percorrendo a espinha. Aqueles horários, aquelas operações. Ela nunca fizera nada daquilo, mas as provas estavam ali, frias, incontestáveis. Isso é uma armação, protestou Sofia, que insistira em acompanhá-la. O delegado a ignorou. Vamos encaminhar o inquérito ao Ministério Público. Vocês devem se preparar para responder judicialmente. Na saída, flashes de câmeras e microfones invadiram o rosto de Aurora. Gael, ao seu lado, assumiu a dianteira. Fui eu, declarou diante dos repórteres. Todas as decisões financeiras da empresa passam por mim. Qualquer irregularidade é minha responsabilidade e só minha. O choque foi imediato. A multidão se agitou, jornalistas gritando perguntas, câmeras captando cada expressão. Aurora queria protestar, mas Gael a segurou pelo braço, sussurrando. Não discuta agora. É a única chance de te proteger.
Nos dias que se seguiram, a cidade parecia observá-los. A cada esquina alguém cochichava. No supermercado, no café, no elevador, olhares de reprovação, sorrisos irônicos, gente tirando fotos escondidas. Aurora se isolou no pequeno apartamento de Sofia. Os minutos se arrastavam, o estômago embrulhado, o telefone tocando sem parar. Os antigos colegas de trabalho agora só mandavam mensagens para entender o que estava acontecendo. Mas era claro que ninguém queria ajudar. Só queriam assistir à queda. Sofia, incansável, tentava animá-la. "Você já viu o Gael hoje?" perguntou, num fim de tarde chuvoso. "Ele não atende desde ontem", respondeu Aurora, a voz embargada. "Ele está tentando te proteger. Eu sei disso." Aurora a olhou, olhos vermelhos, cansados. Por que ele faria isso? Por que alguém como ele arriscaria tudo por mim? "Eu nem sei se posso confiar." Sofia hesitou, mordeu o lábio, inquieta. "Aurora, eu preciso te contar uma coisa." O silêncio caiu entre elas. Aurora sentiu o coração acelerar. "O quê?" Sofia respirou fundo. Olhou para as próprias mãos. "Eu conheci o Gael antes de você. Foi numa noite, há uns 3 anos, quando meu restaurante estava quase fechando as portas. Eu estava desesperada, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E ele apareceu do nada. Ninguém queria se envolver comigo, todos diziam que abrir restaurante era loucura. Mas ele olhou para mim do jeito que só ele sabe olhar, e me ofereceu um empréstimo. Sem contrato, sem juros. Só disse, a vida te bate forte, mas você não precisa apanhar sozinha. Aurora ficou boquiaberta. Por que nunca me contou isso? Porque ele me pediu sigilo, e porque eu tinha medo que você achasse que ele era perigoso de verdade. Mas Aurora, por trás dessa fama toda, o Gael já ajudou muita gente. Ele só não fala disso. Nunca espera reconhecimento. Só que agora ele está fazendo o mesmo por você, e você precisa confiar. Aurora fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas. Eu só queria que tudo isso acabasse. Não aguento mais ser apontada, ser julgada. Sofia a abraçou forte. Você é mais forte do que imagina, e eu vou estar com você até o fim, entendeu? No dia seguinte, uma notícia nova. A promotoria tinha solicitado a prisão preventiva de Gael, acusação de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, formação de quadrilha. Aurora sentiu o peito despencar. Na televisão, a imagem de Gael sendo conduzido por policiais. O rosto dele era uma máscara de serenidade, o olhar fixo, desafiador. A imprensa se alimentava daquele momento, como abutres em festa. Aurora não dormiu naquela noite. Revivia cada momento. O primeiro olhar de Gael no café, o convite para trabalhar com ele, as conversas em que ele deixava escapar pequenos traços da própria dor. Perguntava-se se tinha valido a pena confiar, ou se era só mais uma peça descartável num jogo maior. Pela manhã, uma mensagem inesperada chegou ao seu celular. Era de Davi Mendonça, o ex-colega ambicioso. Precisamos conversar. Sei quem está por trás disso tudo. Não confie em ninguém. O coração de Aurora disparou. Ela hesitou, mas a curiosidade e o desespero falaram mais alto. Marcou encontro com Davi num café discreto, longe dos holofotes. Davi estava nervoso, olhava para os lados o tempo todo. Eu sei quem armou para vocês, Aurora. Não foi o Gael, foi alguém de dentro, alguém que quer tomar o lugar dele. Eu vi documentos, transferências. Ele parou, engoliu seco. Eu mesmo fui chantageado para te afastar. Não aguentei e aceitei, mas me arrependo. Aurora sentiu um frio na espinha. Quem, Davi? Fala logo! Ele olhou nos olhos dela, a expressão devastada. Pedro Cardoso, o diretor financeiro. Ele plantou as provas, alterou registros, pagou jornalistas para espalhar a história. E ele já está negociando com a polícia para assumir o controle da empresa. Aurora sentiu o mundo girar. Por que está me contando isso agora? Davi abaixou a cabeça. Porque eu não quero carregar mais esse peso. E por que... Ele hesitou, os olhos marejados. Porque mesmo quando todos te viraram as costas, você nunca me julgou. Só você enxergou quem eu era de verdade. E eu preciso te pedir perdão. Aurora ficou em silêncio. O perdão era difícil, mas a verdade era ainda mais necessária. Você tem provas? Davi assentiu, tirou um pendrive do bolso. Está tudo aqui, mas tem um problema. Se você entregar isso, vai colocar muita gente poderosa contra você. Aurora fechou o punho em cima do pendrive. Não posso mais fugir, nem deixar o Gael pagar por um crime que não cometeu. No mesmo dia, Aurora procurou o advogado de Gael, entregou as provas e exigiu que fossem levadas ao promotor responsável.
As horas seguintes foram de pura tensão. O telefone não parava de tocar, jornalistas cercavam o prédio, Sofia ligava sem parar, preocupada. No fim daquela tarde, a notícia finalmente estourou. A promotoria havia solicitado a revogação da prisão de Gael e a abertura de inquérito contra Pedro Cardoso. Aurora leu a manchete, o coração disparado. Sentiu uma mistura de alívio e medo. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista, não como a culpada, não como a rejeitada, mas como alguém que, mesmo no fundo do poço, encontrou forças para lutar. Pouco depois, Gael apareceu à porta do apartamento de Sofia. O rosto cansado, o terno amarrotado, mas o olhar, o mesmo de sempre, firme, digno, com uma ternura silenciosa. Aurora abriu a porta. Ele não disse nada por alguns segundos, só a olhou como se procurasse palavras que não existiam. Você me salvou, disse ele, por fim, a voz baixa, embargada. Ela sorriu, tímida. Você fez isso primeiro, Gael, quando ninguém mais me enxergava. Os dois ficaram ali na soleira da porta, o mundo inteiro reduzido àquele instante de respiro. Lá fora, a cidade seguia, impiedosa e barulhenta. Mas entre eles, o silêncio era abrigo. E finalmente Aurora entendeu. O homem que o mundo teme foi o único que a enxergou quando todos a desprezaram. E agora, era ela quem via através das máscaras, não só as dele, mas as suas próprias também. O silêncio da cidade era quebrado apenas pelo som distante de sirenes e o arrastar apressado dos carros na avenida molhada. Aurora, sentada na poltrona próxima à janela de seu pequeno apartamento, observava as luzes de São Paulo, refletidas no vidro como memórias dispersas. Na mesa, a reportagem sensacionalista que manchava seu nome, ainda aberta, parecia querer gritar mais alto do que as injustiças que ela já suportara. Por semanas, ela esteve no centro de um escândalo forjado, acusada de cumplicidade, julgada sem direito à defesa. Os olhares atravessados, as mensagens hostis, o silêncio daqueles que antes chamava de amigos. Tudo a empurrava para o isolamento. Mas não Gael. Naquela noite, enquanto ela tentava reunir forças para decidir seu próximo passo, o telefone vibrou. Era uma mensagem curta. Confie em mim. Amanhã, 8 horas, rooftop do Santoro. O coração de Aurora acelerou. Gael nunca prometia nada em vão. E ainda assim ela sentia o medo habitual, o medo de ser de novo decepcionada. O amanhecer trouxe o céu limpo, como se São Paulo também esperasse por redenção. Aurora subiu ao rooftop do edifício Santoro, o vento brincando com seus cabelos, o cheiro de café fresco e pão recém-saído do forno, se misturando ao perfume das plantas que Sofia cultivava em vasos improvisados. Gael estava ali de costas, contemplando a cidade que o temia, e de certa forma ele também temia. Pensei que não viria, disse, sem virar o rosto. Aurora se aproximou, sentindo o peso das notícias, dos boatos, dos erros que não eram seus. Mas acima de tudo sentia a escolha que precisava fazer. Não sei se estou preparada para o que vem agora, Gael. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Mas não vou mais me esconder, nem por mim, nem por você. Gael então se virou, os olhos cinzentos refletindo uma vulnerabilidade rara. Ele segurou nas mãos um envelope pardo, marcado apenas com o nome dela. Isso é tudo o que você precisa para provar sua inocência. E a minha. Ele entregou o envelope, as mãos firmes, mas o olhar pedindo compreensão. Eu poderia ter escondido, destruído, fingido que não era comigo. Mas se há algo que aprendi com você, Aurora, é que a coragem de enfrentar a verdade muda tudo. Dentro do envelope estavam documentos, gravações, provas de que as evidências contra a Aurora haviam sido plantadas por Davi Mendonça, o antigo colega e rival, com a ajuda de um funcionário subornado. Em uma gravação, Davi tramava com frieza a destruição da reputação de Aurora, para afastá-la de Gael e abrir caminho para seu próprio avanço profissional. O choque inicial deu lugar a uma mistura de alívio e raiva. Aurora sentiu as lágrimas virem, mas as segurou. Já não queria ser vista como vítima, sentia-se agora dona do próprio destino. Isso pode te prejudicar, Gael. Ela sussurrou ainda sem acreditar na confiança daquele homem. Tão temido, mas tão leal. Ele sorriu de lado, com uma tristeza resignada. Eu não me importo mais com o que dizem.
Passei anos sendo odiado por quem nem me conhece. Mas você... Ele procurou os olhos dela. Você me enxergou quando eu mesmo duvidava de mim. Não vou deixar que apaguem a sua luz por minha causa. Aurora sabia o que precisava fazer. E naquele instante, percebeu o quanto havia mudado. Não era mais a jovem insegura, marcada pelo medo do julgamento. Era alguém capaz de lutar não só por si, mas por quem acreditava. Juntas, ela e Sofia passaram o dia organizando os documentos, preparando-se para a coletiva de imprensa que mudaria tudo. A amizade delas, antes leve e despretensiosa, agora era uma aliança forjada no fogo da adversidade. Sofia, com seu jeito prático, limpava as lágrimas de Aurora e dava ordens para a equipe de advogados de Gael, que finalmente a tratavam com respeito. Quando a noite caiu, o salão de eventos do restaurante Santoro estava lotado de jornalistas, câmeras, microfones. Aurora entrou de cabeça erguida, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de quem tem a verdade ao lado. Gael estava ali, ao fundo, observando, mas deixando-a brilhar. Ela começou sua fala com a voz tranquila, sem precisar gritar para ser ouvida. Durante muito tempo, aceitei ser julgada por erros que não cometi. Tive medo de enfrentar a opinião alheia. Hoje venho aqui para mostrar que, quando a mentira é desmascarada, a verdade encontra espaço para florescer. Ela apresentou as provas, contou sua história, mostrou a gravação. Os flashes disparavam, os murmúrios cresciam. Davi Mendonça, ao ser confrontado, não teve como negar. O escândalo mudou de alvo e, pela primeira vez, Aurora sentiu-se livre. A investigação foi reaberta. Aurora foi inocentada e Davi afastado do escritório sob suspeita de corrupção e fraude. O nome de Aurora voltou aos jornais, mas desta vez como símbolo de resiliência e justiça. No meio do burburinho, Gael se aproximou. Não havia mais medo no olhar dele, apenas orgulho. Ele estendeu a mão e Aurora aceitou, sem hesitar. Você me salvou, Aurora. Muito mais do que eu a você. Ela sorriu, sentindo o aperto firme e caloroso. Talvez a salvação seja só enxergar o outro quando todos viram o rosto, e ter coragem de ficar mesmo quando o mundo inteiro te empurra para longe. Os dias seguintes foram de reconstrução. Aurora foi convidada a liderar o jurídico do grupo Santoro, agora respeitada e admirada. Sofia se tornou chefe executiva do restaurante principal, trazendo sabores novos e uma energia leve à equipe. Gael, antes visto como intocável e perigoso, passou a ser reconhecido não apenas pelo império que construiu, mas pela integridade de quem enfrentou tudo ao lado de quem amava. A relação entre Aurora e Gael não foi marcada por promessas grandiosas, mas por gestos silenciosos, olhares cúmplices e a certeza de que juntos podiam suportar qualquer tempestade. Ele a levava para ver o sol nascer nos pontos altos da cidade, como quem diz, você merece enxergar o mundo lá do alto. Aurora começou a dar palestras sobre ética, recebendo jovens advogados, inspirando-os a nunca se calarem diante das injustiças. A experiência amarga se tornou força para transformar a vida de outros. Certa tarde, enquanto caminhavam por uma das alamedas de Higienópolis, Aurora parou sob a sombra de uma árvore e olhou para Gael. Você ainda tem medo do que o mundo pensa? Ele hesitou, mas respondeu sincero. Só tenho medo de perder quem me enxerga de verdade. Ela sorriu, sentindo o calor do final de tarde atravessar a pele. Então não se preocupe. Agora eu enxergo você até de olhos fechados. O silêncio entre os dois era de quem não precisava de mais palavras. A cidade, antes cenário de rejeição, agora era palco de recomeços. Na noite de inauguração do novo restaurante, Aurora fez um brinde. O salão estava cheio de amigos, antigos e novos. Ela ergueu a taça, a voz serena, mas cheia de emoção. As segundas chances, a coragem de olhar além das aparências, e ao amor, que nasce onde menos se espera, mas nunca se esconde de quem tem olhos para ver. Aplausos ecoaram, misturados ao aroma de temperos e risadas. Gael de longe sorriu, com um brilho nos olhos que só Aurora conhecia. E assim, aquela mulher que um dia se sentiu invisível, desprezada pelo mundo, encontrou não apenas alguém que a enxergou, mas também a si mesma. Descobriu que não era o medo que definia seu caminho, mas a força de recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. E você? Já viveu um momento em que precisou acreditar em si quando ninguém mais acreditava? Compartilhe sua história aqui nos comentários, porque cada voz importa.
e pode ser a luz para quem ainda se sente sozinho. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais narrativas que inspiram e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de alguém que enxergue a nossa verdade. No fundo, todos temos um pouco de Aurora, e quem sabe até de Gael, porque quando menos esperamos, a vida nos mostra que até quem o mundo teme pode ser o único capaz de enxergar aquilo que ninguém mais viu, o nosso verdadeiro valor, e que essa história seja o seu lembrete de que recomeçar é possível, sempre.